E aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Máteses e um anime que vem ganhando um certo espaço hoje em dia, como se diz hoje um hype, né? É o anime Jujutsu Kaisen, né? E entre muitas coisas que a gente poderia comentar aqui sobre isso, um personagem nesse anime que me chamou a atenção e que abre um leque de comentários, né, para a gente expandir aqui, das temáticas aqui do canal, é um personagem chamado Satoru Gojo, né? E o que é que tem de interessante nele? O que tem de interessante é que, em primeiro lugar, que chamou a atenção das pessoas é que ele tem certos traços, né, que lembram muito o Kakashi Sensei, né, do Naruto, e também uma série de habilidades que ele apresenta que meio que bugou muita gente, né? Muita gente não entendeu o que é que estava por trás ali de certas técnicas, de certos jujutsus que ele apresenta, né? E entre esses jujutsus, né, misteriosos, né, para a compreensão de algumas pessoas, é um jutsu chamado Mugen, né? O que é que esse jutsu, por sua vez, permite a gente discutir uma série de temas, porque ele está vinculado com uma série de considerações ali que permeiam a filosofia, né, principalmente a uma disciplina filosófica chamada metafísica, né, a física e a matemática. E qual é a relação mais direta, né? Para entender isso, há pelo menos dois momentos interessantes. O primeiro desses momentos é o período da Grécia Antiga, né? Principalmente ali as discussões no livro da Física de Aristóteles, em que o Aristóteles discute os atomistas e o paradoxo de Zenão. Também tem o paradoxo da flecha, né? Mas o que está ali bastante relacionado com o que o Satoru Gojo explica, né, do seu jutsu, é justamente isso. E o outro é a parte mais da matemática e da física, que diz respeito ao cálculo, a parte de cálculo, dos limites, etc. E da teoria do contínuo, né, que você tem na matemática, principalmente na parte da análise, e da análise matemática, e também uma questão bastante debatida antes na matemática, era a questão dos infinitesimais, né? Então, para entender aqui melhor a relação, eu vou falar de forma geral o que é esse Mugen, né? O que é esse Jujutsu que o Satoru Gojo domina. O Satoru Gojo, num combate, no episódio 7, né, ele numa luta com um jogo, ele acaba explicando, né, o que é esse poder que ele utiliza, né? E a explicação dele é que quando alguém ataca ele, a pessoa, na verdade, não o toca, né? Na verdade, há um intermediário naquele movimento, que é o que ele chama de Mugen, né? O Mugen seria um infinito. E aqui é que entra justamente a questão que a gente pode relacionar de forma mais imediata com o paradoxo de Zenão, né? O que é o paradoxo de Zenão? O paradoxo de Zenão era um discípulo de Parmênides, né? E que, para defender o seu mestre, né, ele desenvolveu uma série de paradoxos para mostrar que o movimento aqui entendido num sentido amplo, né, o movimento, o termo grego é kinesis, né, que é não é só o movimento cinemático, não é só o movimento local, não é o deslocamento, né, é todo tipo de mudança, né, decomposição, corrupção, geração, etc. Tudo isso abarca esse termo grego chamado kinesis, né. Então, o paradoxo de Zenão era justamente uma tentativa de mostrar, por absurdo, que o movimento não existe. Então, qual era o argumento dele? Ele fazia um experimento de pensamento apontando a seguinte circunstância, né? Você tinha Aquiles, que era o grande guerreiro grego, e uma tartaruga. E a tartaruga, por ser lenta, era dado um certo espaço numa corrida, e o argumento de Zenão era o seguinte, né? Dado essa diferença, esse segmento, né, entre o Aquiles e a tartaruga, para que Aquiles chegasse à tartaruga, ele teria que percorrer uma determinada bissecção, né? E, por sua vez, ele teria que percorrer a bissecção da bissecção e a bissecção da bissecção, e assim ao infinito, né? E nessa medida, nessa divisibilidade ao infinito, dessas bissecções do segmento, né, que diz respeito ao deslocamento de Aquiles para a tartaruga, nós teríamos, né, como conclusão de que Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, né, porque ele teria que percorrer
uma divisão infinita dessas bissecções, ok? Desse segmento. Então, qual era o problema, né? Aí, o problema é justamente que em todo movimento, né, para você percorrer um movimento, você teria sempre esse infinito. Esse infinito aqui teria aqui compreendido como uma indefinição, né? Uma divisibilidade indefinida. Ok? Essa questão também foi retomada em outro período, né? Principalmente com o desenvolvimento do cálculo, né? Principalmente no período ali de Leibniz e Newton. Né? E isso se deu justamente com a questão dos infinitesimais. E essas duas circunstâncias têm em mente o seguinte: em ambos esses contextos, o que estava ali envolvido era uma noção de infinito potencial. Ok? E como nós podemos caracterizar esse infinito potencial? Esse infinito potencial pode ser caracterizado por meio de uma lógica modal de primeira ordem. Se a gente utilizar uma lógica modal de primeira ordem, ela teria basicamente seria a seguinte fórmula que expressaria essa noção. Seria basicamente o seguinte: a gente teria necessariamente para todo x, se x é uma parte própria de um segmento S, então possivelmente existe um y tal que x é uma parte própria de y. Okay? Qual é o ponto aqui? O ponto é justamente o seguinte: que essas divisões, elas não seriam atuais, você não teria uma atualidade, né, desses divisíveis. Ou seja, cada segmento que a gente teria nessas duas retas não seriam segmentos, né, não seriam partes atuais, mas partes simplesmente possíveis. Né? O que seria realizado atualmente seria o movimento como um todo, de A a B. Né? Não, na medida em que você faz a divisão, você meio que você meio que abstrai todo o movimento e estabelece ele como pontos atualmente considerados, você simplesmente não está considerando mais o movimento como tal. Né? O movimento, porque esses pontos só podem ser considerados como pontos potenciais com relação ao movimento. Então essa é a ideia que está envolvida ali. Mas se nós estamos, então nessa medida, o que se teria era o seguinte: o que se teria era que em cada movimento, em cada evento que envolva esse movimento, essa kínesis, né, nós teríamos justamente esse componente tensional, e esse componente tensional em cada evento no mundo, ele seria meio que cercado por essa tensão, né, potencial. Essa tensão potencial envolvida no evento. Ok? E num certo momento, né, na medida que a gente compreende isso, a gente pode voltar lá para a explicação do Satoru Gojo, justamente na medida em que ele diz o seguinte: o jutsu dele, né, consiste justamente no quê? Né? Ele explica da seguinte maneira, né, o jutsu dele. O jutsu dele, ele diz que esse Mugen, esse infinito, estaria em toda parte. Né? Ele estaria em toda parte, e o jutsu dele, ele só, por meio desse jutsu, né, ele simplesmente traria esse jutsu para a realidade. Ou seja, é a ideia de determinação. Okay? Ou seja, por meio dessa técnica, desse jujutsu dele, ele pegaria esse Mugen, que dentro dessa interpretação que a gente está propondo aqui, do paradoxo de Zenão, o que ele estaria dizendo por meio desse jujutsu seria basicamente o seguinte: tudo que está sujeito ao movimento, está envolvido, né, digamos assim, por uma região tensional, que está radicada nessa potência, nesse componente de possibilidade, ok? E o jutsu dele, por sua vez, seria uma espécie de atualização, né? Ele teria um domínio, né, de alguma maneira, por meio do jutsu dele, ele teria um domínio sobre a estrutura da possibilidade da realidade, de tal modo que ele conseguiria manipular
esse trânsito do componente potencial para o componente da atualidade, ao ponto de, inclusive, manipular o movimento de tal maneira que os seus inimigos não consigam nem sequer tocá-lo, né? Porque para tocá-lo, eles teriam que percorrer justamente essa estrutura potencial, essa indefinição, esse infinito potencial, né? É óbvio que no caso do anime, né, você tem a parte lá que ele brinca, né, e ele faz o sujeito tocar nessa tensão, né, que é justamente essa dimensão, é representado no anime como uma espécie de região, né, em que se pode inclusive tocar, mas isso aí já é um componente mais ficcional. Ok? Mas basicamente a ideia é justamente o quê? Você teria esse Mugen, né? Esse Mugen parece estar influenciado claramente por essa ideia do Zenão, né? Só que essa ideia do Zenão, obviamente, ela é uma compreensão absurda se você considera isso de forma atual, né? É lógico que na matemática hoje em dia, por influência do Cantor, né, você tem algumas considerações que pressupõem algum infinito de certa forma atual, né, principalmente com o uso da teoria dos conjuntos, etc. Mas aí já é outra história. Mas basicamente a coisa é justamente essa, né? Você teria justamente essa região tensional do real, que compreenderia esse infinito potencial. E o Mugen, que seria o Mugen seria essa tensão, né, envolvida em tudo que está submetido ao movimento, né, que nessa tensão ela está justamente envolvida esse infinito potencial. E a técnica, o Jujutsu, né, do Satoru Gojo, justamente manipula essa estrutura da realidade, né, podendo manipular justamente, na medida em que ele tem essa capacidade desse Jujutsu para manipular essa estrutura da realidade, né, do infinito potencial, ele manipula e domina, inclusive, tudo que está sujeito a realidade, tudo que é real, né, tudo que está sujeito a essa estrutura do real. Então, basicamente, o sujeito é um apelão, né? Então, basicamente, é isso, pessoal. Um abraço aí. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca um comentário aí, se inscreva no canal, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal e qualquer dúvida, coloque aí o comentário e um abraço e até mais.